Uma pessoa me perguntou recentemente como eu faço para ter acesso às realidades paralelas, como eu consigo ter acesso de modo lúcido nas realidades paralelas. Eu não tenho assim uma resposta fixa para dizer como que eu consigo acessar de maneira consciente essas realidades paralelas, né? Mas o que eu posso dizer é que todo esse processo foi um processo contínuo e de maneira gradativa. Não aconteceu da noite para o dia. Eu tô, desde que me entendo por gente, lendo livros a respeito de espaço sideral, de outras realidades alienígenas, mundo espiritual, assistindo toda sorte de veículos que propagam sobre esses assuntos. Então, há muitos anos o meu ser vem sendo construído para que eu chegasse a um nível em que eu praticamente toda semana tenho alguma experiência extremamente lúcida e consciente em alguma realidade paralela, em alguma outra dimensão. E o que eu posso dizer é que existe também um preparo corpóreo para que você consiga acessar essas outras realidades de maneira consciente. O seu corpo físico ele precisa estar estruturado para que o teu cérebro, no momento do sono, ele opere nas faixas frequenciais adequadas ao acesso consciente em outras realidades paralelas. Porque o que acontece? Não é uma coisa arbitrária. Existe todo um mecanismo que proporciona esse tipo de interação em outras realidades. O nosso cérebro ele é um emissor e receptor de ondas, de frequências, de informações. Então você precisa calibrar o teu cérebro para que ele envie ondas na frequência em que transpassam a outras realidades, a universos paralelos. Porque o que acontece? Nós temos um exemplo muito claro que é o aparelho de rádio. O que o aparelho de rádio faz? Ele capta determinadas faixas de onda e cada frequência dessa determinada faixa de onda é uma estação diferente. A gente pode falar que cada estação é um universo diferente. Então são incontáveis universos paralelos captados e transpostos no mesmo aparelho que é o aparelho de rádio, né? Aí nós temos as ondas FM a curto alcance, temos as ondas AM que já são de maior alcance, e o nosso cérebro ele recebe e emite uma onda que ela vai para outras realidades. São ondas superiores a FM e AM, são ondas de uma frequência que vão para outra realidade. E isso acontece no momento de sono, chamado sono REM, REM, que é uma abreviatura em inglês, significa Rapid Eyes Movement, movimento rápido dos olhos, que é uma fase do nosso sonho, do nosso sono, que os nossos olhos eles ficam se movendo muito rápido. E é nessa fase em que ocorrem os sonhos e as experiências em outras realidades. Então, nesse momento, o cérebro está emitindo ondas específicas que vão para outra realidade. Ele está emitindo e recebendo ondas que vão para realidades paralelas. Então, existe um tráfego de informação entre realidades. Se eu não me engano, a faixa frequencial que o cérebro opera nesse momento é a faixa de ondas delta. São ondas delta, pá. Então, o teu corpo ele precisa estar propício para fazer isso. Inclusive, creio eu que é por isso que muitas e muitas pessoas sequer sonham à noite e quando sonham lembram ínfimos fragmentos do sonho.
É porque o nosso corpo ele precisa estar numa constituição orgânica que proporcione essa emissão e recepção de ondas delta. Então, o acesso consciente a realidades paralelas, ele parte principalmente dessa questão do teu cérebro estar apto a fazer esse tipo de operação. Quer dizer, o cérebro ele já é apto por natureza a fazer esse tipo de operação, mas você precisa exercitá-lo, configurá-lo para que ele faça isso do modo mais eficaz possível. Essa configuração, ela demanda, assim, pelo menos comigo foi vários anos. Eu lendo a respeito, pesquisando, assistindo vídeos, palestras, frequentando igreja, templo, centro espírita, praticando meditação, vegetarianismo. Eu cheguei a ficar 2 anos sem comer nenhuma carne e pretendo voltar algum dia a fazer isso porque realmente é muito saudável. Fiquei um bom tempo sem ingerir bebida alcoólica, sem fumar, fiquei, sei lá, quase... Sem fumar eu conseguia ficar 9 anos. E sem beber acho que eu fiquei 1 ano e pouco. Então isso contribuiu para que eu conseguisse estruturar o meu corpo para que tudo tivesse possibilitado ao eu ter esse tipo de interação. Conhecimento, adquirir conhecimento de outras realidades, se questionar, sabe, pesquisar. Tudo isso vai construindo no teu ser a real possibilidade de você conseguir acessar essas outras realidades, sabe? E tem que ter uma mente aberta também, sem ter muita tendência para rotular os acontecimentos, os fenômenos. Tem que deixar acontecer, porque quando a pessoa tem a mente muito engessada num determinado dogma, num determinado sistema de crença, é muito complicado para a pessoa conseguir compreender o que realmente está acontecendo. Sei lá, você se depara com uma criatura alienígena e atualmente classifica aquilo como um espírito desencarnado, como um mentor, ou como um anjo de luz, não sei o que. Quando na verdade, na maioria das vezes, é um ser humano de uma outra época, dotado de uma tecnologia sofisticadíssima, que para nós, para a nossa compreensão, ele acaba sendo classificado uma criatura sobrenatural praticamente. E então e também existem plantas que auxiliam bastante nessa configuração, né? Que são as chamadas plantas de poder. Nós temos aí o chá da ayahuasca, tem várias possibilidades na própria natureza que servem para amplificar essa capacidade inata ao nosso próprio ser. Mas como as pessoas estão praticamente todas aprisionadas, isso inclui a mim também. Eu sou tão aprisionado quanto qualquer outro ser humano da Terra, dessa época e de tantas outras. Mas como eu sou doido, eu às vezes consigo fugir um pouco dessa prisão, né? Então as pessoas elas não conhecem, velho. Tem muitas pessoas que não fazem a menor ideia de que existem universos paralelos e de que você pode acessá-los de maneira consciente e adquirir muitas informações extremamente sigilosas a respeito da realidade em que vivemos. Mas uma outra coisa que me amplificou muito foi o chá da ayahuasca, que realmente foi um dínamo incrível, que eu poderia classificar as minhas experiências sobrenaturais antes e depois da ayahuasca. Antes eu tinha muita coisa lúcida, extremamente vívida, mas depois do chá tudo ficou assim realmente escancarado. Ficou de um modo intensamente explícito e praticamente constante. Inclusive por isso
eu tive que dar um tempo da ayahuasca, né? Eu participava de trabalhos com a doutrina do Santo Daime. O Santo Daime é uma doutrina que é um sincretismo religioso entre catolicismo, umbandismo, espiritismo e xamanismo, associado ao chá da ayahuasca. E é um negócio muito bonito, muito interessante, que para quem tem a mente aberta vai conseguir garimpar muito conhecimento na doutrina do Santo Daime. Eu fiz trabalhos com o Santo Daime, não cheguei a fazer muitos trabalhos, mas eu fiz o suficiente para me dar uma abertura muito intensa nessa questão de interações em realidades paralelas, em sonhos lúcidos. Mas eu precisei dar um tempo, parar de tomar. Já fazem alguns meses que eu não tomo ayahuasca, porque estava sendo muito perigoso. A partir do primeiro momento que eu entrei em contato com o chá, eu percebi que a minha mediunidade é muito mais intensa e muito mais profunda do que eu sequer suspeitava. E o chá abriu um rombo enorme na minha tela búdica, né? A tela búdica é uma espécie de é como se fosse um véu. É um véu que te cobre a percepção dessas outras realidades de maneira lúcida. Ao menos essa é a interpretação que eu tenho acerca da famosa tela búdica. Então, a ayahuasca, ela rasgou esse véu de uma maneira extremamente bruta. Extremamente bruta. A pessoa, para entrar em contato com a força da ayahuasca, ela tem que ter, no mínimo, um preparo psíquico, emocional e fisiológico muito grande, porque não é brincadeira de criança, meu amigo. É uma coisa muito forte e muito séria. Muito séria. Não é apenas anjos de luz, coisas maravilhosas que você vai comungar. É muita treva e treva densa. É um negócio realmente para guerreiro, né? É aquela coisa dos índios, cara. Aqueles índios que moravam no âmago da Amazônia, que estavam diariamente lidando com várias questões imediatas à sobrevivência. E eles tinham um outro tipo de mente, um outro tipo de corpo, um outro tipo de alma. Eles eram realmente guerreiros, sabe? Não eram essas criaturas de escritório e apartamento que nós somos hoje. O ser humano de hoje, comparado aos índios antigos, às tribos aborígenes e tal, ou ao próprio homem medieval, o homem de hoje é como se fosse um boneco de plástico quase, né? É uma criatura de apartamento, de supermercado e de escritório. Nada mais além disso. A gente sai pra rua e qualquer vento a gente já fica resfriado, tendo que tomar remédio, não sei o que. Então a ayahuasca é uma coisa que foi estabelecida por guerreiros, sabe? Por índios. E então tem que ser muito forte para lidar com isso. E a questão psíquica, a mediunidade minha, pelo menos, ficou muito mais aflorada depois que eu entrei em contato com a ayahuasca. Então, esse é um grande meio de você obter acesso a realidades paralelas, principalmente se você, antes de fazer o primeiro trabalho com Daime, de beber a primeira vez ayahuasca, é fundamental, essencial, é crucial que antes você já tenha percorrido um certo caminho. Porque se chegar lá de turista, véio, vai tomar uma porrada tão intensa que é muito capaz de ficar traumatizado ou de surtar completamente, como acontece com várias pessoas. E eu percebo que nesse meio espiritualista, esoterista e tal, a quantidade de pessoas completamente
esquizofrênicas, surtadas, malucas, problemáticas. É um negócio imenso, enorme. Lidar com as forças espirituais é uma coisa muito perigosa, não um mar de rosas igual todo mundo fala, não. É uma coisa extremamente perigosa, porque muitas vezes você lida com forças enlouquecedoras. Então, o que eu mais vejo nos meios espiritualistas esotéricos são pessoas completamente malucas, desvinculadas de qualquer tipo de discernimento, de lucidez, mas só que elas não percebem isso, né? Muitos se acham mestres, e querem partilhar conhecimento, que é uma coisa nobre, né? Só que é aquela coisa, é cego guiando cego. Infelizmente, o que eu mais percebo é isso. E geralmente as pessoas que se acham iluminadas são as mais perigosas e as mais autoenganadas e são as que mais enganam maiores quantidades de pessoas. Então tem que tomar muito cuidado. Se a pessoa realmente quiser ter acesso a realidades paralelas, ela tem que estar extremamente ciente de tudo isso. Tem que ter um preparo intelectual, emocional, fisiológico e espiritual. São várias camadas de preparo para poder lidar com tudo o que você vai encontrar, porque não é brincadeira de criança, sabe? São coisas seríssimas e que, se a pessoa realmente não tiver um preparo, ela vai parar no sanatório. Vai parar no sanatório ou vai se perder completamente, porque o mundo espiritual, ele é muito mais repleto de perigos e desafios terríveis do que de coisas aprazíveis e tal. Inclusive, acho que é por isso que o Deus de Abraão, ele proibiu que as pessoas invocassem espíritos, fizessem qualquer tipo de bruxaria, feitiçaria, rituais, porque aquela entidade sabia que isso não é brincadeira de criança, é um negócio extremamente sério. Então, se você quiser realmente ter acesso a realidades paralelas e vivenciá-las de maneira tão palpável quanto esse momento aqui em que eu falo e você escuta esse áudio, tem que estar muito ciente disso, porque é perigoso. Não vou ficar floreando, contando historinha de mentores, anjos da guarda, amparadores, que eles até existem, mas não são dessa forma como é dito por aí, não. A gente tem que ter em mente que a gente está sozinho nesse mundo. E mundo que eu falo não é só isso que a gente vê com nossos olhos, não. É tudo, são os multiversos multidimensionais, são todas as entidades que existem por aí. Nós estamos sozinhos nisso daí. Aqui nesse mundo físico, então, nem se fala. Aqui nós estamos sozinhos e nós temos, sei lá, pessoas que nos amparam e tal, mas essencialmente estamos todos sozinhos, chegamos aqui sozinhos, vivemos aqui sozinhos e vamos embora daqui sozinhos. Então, se a gente não tiver um mínimo de preparo, o negócio é doido, velho. Na Terra o bagulho é doido mesmo. Tudo é possível de acontecer aqui. Então, acesso a realidades paralelas. Primeiro comece no básico, no campo intelectual. Que é lendo livros a respeito de teoria das cordas, de multiverso, física quântica, espiritualidade, magia, teologia, estudo sobre religiões, fazer pesquisa sobre isso, sabe? Se questionar também, tirar suas próprias conclusões, meditação. Existe aquelas frequências binaurais, binaural frequency, no YouTube tem aí. Antes de dormir, é interessante colocar isso, eu já fiz muito isso.
Isso também contribuiu para minha configuração atual. Meditação, praticar meditação, alimentação, existem várias técnicas, né, também, mas só que comigo técnica foi uma coisa que nunca funcionou assim, aquelas técnicas metódicas, sabe? Tem aquela técnica de você acabou de acordar de um sonho, imediatamente você pega um papel e anota o sonho, porque isso vai exercitar a tua memória, a tua capacidade de se rememorar dos acontecimentos em outras realidades, porque os sonhos, existe uma categoria de sonho que são literalmente experiências em realidades paralelas, sabe? Uma outra coisa muito interessante de se aprofundar é sobre projeção astral. Os espíritas chamam de desdobramento, tem vários nomes, né? Viagem astral. Se aprofundar sobre isso, porque a projeção astral é um canal direto de viagem numa realidade paralela. Sempre que você se projeta, se desdobra, nunca é na mesma realidade em que você está. Nunca. É sempre numa realidade paralela, que muitas vezes é bem parecida com a realidade em que você se encontra, mas se você perambular por lá, você vai perceber que tem coisas que se diferem da realidade de onde você partiu. Só que, assim como a maioria dos estudos espiritualistas e esotéricos, a projeção astral, pelo menos no meu entendimento, é algo muito diferente daquilo que é ensinado. Eu já não mais acredito que exista um corpo astral dentro do corpo físico, mas eu acredito que no momento do desdobramento emana-se um veículo holográfico que nasce a partir da nossa mente e do nosso corpo, e esse outro veículo transita nessas outras realidades paralelas. Mas ainda não sei realmente como funciona, porque para mim ainda permanece um grande mistério. Vale a pena também fazer técnicas de desdobramento, que comigo nunca funcionaram, mas eu reconheço que aquele tempão que eu fiquei praticando, fazendo técnica, me ajudou a hoje eu ter desdobramentos voluntários, sabe? Comigo é uma coisa que acontece sem controle, assim. Mas eu percebo que quando eu acordo no meio da madrugada e depois eu demoro assim 1, 2 horas para dormir de novo, quase sempre acontece um desdobramento. O desdobramento é aquela coisa, você sente que algo está saindo do teu corpo, você deitado na cama, você sente que algo sai do teu corpo. E a partir do momento em que esse algo sai do teu corpo, quando ele sai, ele já sai numa outra realidade, num outro local que não aquele local em que o seu corpo estava. Aí você pode olhar para a tua cama de novo, né? Isso você já projetado. Aí você pode olhar para a tua cama de novo. Aí quando você olha para a tua cama, você às vezes vê um corpo lá deitado, que é o teu corpo. Mas não é o corpo no qual partiu o desdobramento. É o teu corpo, mas é o teu corpo físico de uma outra realidade. Inclusive, uma coisa que eu quase sempre faço quando eu estou numa realidade paralela é me olhar no espelho. Aí eu me olho no espelho e eu vejo que sempre tem alguma coisa diferente. Ou meu cabelo tá maior, ou meu cabelo tá mais curto, ou eu tô sem barba, ou eu tô usando uma camiseta que eu nunca vi aqui. E também existem vários tipos de desdobramento. Tem desdobramento que é mental, é a tua mente mergulhada na mente de uma outra versão tua, de uma outra realidade, e a partir disso você interagindo naquela realidade num outro corpo teu,
e mergulhado numa outra mente. Então, as informações da tua mente, da onde você se projetou, se mesclam com a mente da outra realidade em que você está. É uma coisa muito interessante e muito complexa de se falar. Ou às vezes você consegue se projetar somente com a tua mente, sem corpo nenhum. Você fica apenas ali pairando no lugar, sem corpo nenhum, é apenas a tua consciência que está ali. Ou então, por mais absurdo que isso pareça, a tua mente ela pode acessar objetos inanimados, como cadeira, mesa, parede. Eu já tive uma experiência em que a minha mente ela ficou numa parede do meu quarto de uma outra realidade. Talvez por isso exista aquele ditado de que paredes têm ouvidos, né? E se a gente pudesse controlar esse tipo de projeção, nesse exato momento eu poderia botar a minha mente para mergulhar nessa árvore aí, ó. Então são vários tipos de experiência desse tipo. E é isso aí, eu vou ter que finalizar porque eu já tô com a minha garganta seca e eu tô sem água aqui. Então é isso aí. Depois eu faço um vídeo para complementar isso aí.